Prezados compatriotas, boa tarde. Estamos aqui com o convidado de hoje, André Nunes, formado em Ciências Contábeis pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, funcionário da Caixa Econômica. Ele vem aqui falar hoje sobre a importância dos bancos públicos para a economia nacional. Defender os bancos públicos é uma questão estratégica para o Brasil hoje. Sabemos que sem o Estado controlar o crédito, sem o Estado controlar a alocação de dinheiro, sem o Estado ter instrumentos para isso, é impossível para o Estado Nacional realizar o planejamento necessário para a consecução de estratégias de longo prazo, como o desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades sociais, a melhoria da qualidade de vida de todos, a melhoria dos serviços públicos, enfim, a construção da soberania e do desenvolvimento nacionais. Então, os bancos públicos são importantíssimos para isso. E não é só no Brasil, não é porque é só no Brasil. Historicamente, são os bancos, e principalmente os bancos públicos, os responsáveis por induzir e organizar transformações estruturais no país no sentido do desenvolvimento econômico e social. O livre mercado, por si só, a privatização ampla, geral e irrestrita do sistema de crédito nunca levou a outra coisa a não ser a crises, a degradação social, ao desemprego, à miséria, à perda de soberania dos países. Foram sempre os estados, por meio dos bancos públicos, como principais instrumentos, que conduziram políticas no sentido do desenvolvimento e de outras mudanças sociais positivas para o país, né? Então, os bancos públicos são importantíssimos por esses e outros aspectos, né? São os bancos os principais organizadores do desenvolvimento, já que o sistema de crédito é um dos mais importantes do país, e quando o Estado detém os meios, por meio dos bancos públicos, para controlar, para direcionar esse crédito segundo para atividades que estejam afins com os propósitos de desenvolvimento de justiça social, então o país pode prosperar. Quando o país não tem bancos públicos, todo o crédito, o dinheiro está na mão dos agiotas, dos financistas, e o uso que eles dão ao dinheiro nunca é um uso apropriado aos fins sociais. Os fins sociais são irredutíveis à lógica do lucro, são demorados, demandam políticas e estratégias de longo prazo para o qual o princípio da usura não serve, não se presta para atender às demandas sociais. Por isso é importante o Estado ter bancos públicos para colocar o dinheiro a serviço da sociedade, a serviço da nação, e não o contrário. Porque quando não tem bancos públicos, quando todo o sistema bancário é privatizado, são as sociedades e as nações que ficam à mercê do dinheiro dos donos do dinheiro. Por meio dos bancos públicos, o Estado pode colocar o dinheiro para servir às necessidades concretas e substantivas da sociedade, da nação. Então, por isso, é importante defender os bancos públicos, e nós aprofundaremos essas e outras ideias com a conversa com o nosso convidado, André Nunes. Com a palavra, André Nunes. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo aí que... Desliga teu microfone aí, Felipe. Não dá outro agora. Boa tarde a todo mundo que segue o canal aí do Felipe Quintas. Antes de mais nada, Felipe, eu tenho que falar aqui, senão o pessoal reclama depois. O Capitão Léo, que é uma grande figura da Frente Nacional Trabalhista, da FNT, pediu para eu perguntar se você é Flamengo. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça. Eu o decepcionarei imensamente porque eu sou fluminense. Desde criancinha. E não abro mão disso. Beleza. Capitão Léo, então, vai ficar decepcionado, mas vamos lá.
Antes de me apresentar também, o Felipe já apresentou, fecha o microfone aí, hein, Felipe. O Felipe já apresentou rapidamente, mas eu queria lembrar que hoje é dia 9 de maio, né? É o dia da vitória, o dia que a União Soviética venceu a Alemanha nazista. Nesse dia, a bandeira soviética já estava tremulando no Reichstag alemão. Berlim já estava completamente controlado pelo Exército Vermelho e os alemães assinavam a rendição nessa data, 9 de maio, né? A União Soviética, na minha opinião, foi a verdadeira vencedora desse conflito. Não precisa ser comunista nem marxista para reconhecer o êxito soviético, essa grande contribuição que a União Soviética deu à humanidade, que foi vencer a Alemanha nazista. Né? A União Soviética perdeu 25 milhões cerca de 25 milhões de cidadãos nessa contenda, nesse conflito. Né? Para se ter ideia de comparação, né? Os Estados Unidos, tão aclamados, né, por Hollywood, né, nos filmezinhos lá de Hollywood, perderam apenas, se comparado à União Soviética, claro, né, a vida humana não pode ser mensurada, mas perderam 400 mil vidas. Né? A União Soviética perdeu, a maioria deles foram civis, dos 25 milhões. E os Estados Unidos, que perderam 400 mil, na sua maioria todos militares. Né? Nos últimos 70 anos, houve uma grande falcatrua histórica aí, para retirar o papel da União Soviética dessa vitória na Segunda Guerra Mundial. Bom, dito isso, o Felipe já falou aqui, meu nome é André Nunes, eu sou contador de formação, mas sou bancário de profissão, né? Trabalho há quase 9 anos numa grande instituição financeira. Queria agradecer ao Felipe por compartilhar esse conhecimento dele conosco nas redes sociais. Né? Realmente é um fronte, ele batalha todo dia ali para nos esclarecer sobre muitos temas. Agradecer o convite. Não será possível falar só de bancos, porque antes a gente tem que falar um pouquinho de economia e da classe dominante brasileira, marcar sua distância com o proletariado, né, para que a gente possa chegar no papel dos bancos, tanto públicos quanto privados, e nas suas diferenças. Né? Mais uma vez, falando do Felipe aí, Felipe, o professor Darcy Ribeiro sempre dizia que um intelectual no Brasil, num país com as mazelas sociais que o Brasil tem, não pode se esquivar da política e não pode se omitir. Então, mais uma vez, parabéns, porque você realmente não se omite. Né? O professor Darcy Ribeiro dizia que nos países desenvolvidos, os intelectuais podem se dar ao luxo de participar apenas da vida acadêmica. Mas no Brasil, não. Devido às nossas condições, nossas mazelas sociais, era importantíssimo, né, que intelectuais, no caso aí como você, que é membro da academia, né, faz doutorado na UF, né, que esse tipo de intelectual participasse ativamente da vida política. Então, agradeço o teu convite, parabéns pela tua iniciativa. Eu até anotei aqui para pedir para o pessoal seguir lá meu canal, que tem pouquinha gente lá ainda, André Nunes no YouTube. A página é boa no Facebook, tem 1.000 curtidas, André Nunes também. Eu estou até agora com o Twitter, agora também, André Nunes lá. Não sei mexer direito não, mas estou aprendendo. Então, antes de entrar nesse tema dos bancos públicos, né, é importante colocar algumas coisas sobre a realidade brasileira. Né? A renda per capita, vou trazer alguns dados para tentar mostrar aqui o caráter da burguesia brasileira, da nossa classe dominante, e a distância que marcam, né, do nosso proletariado, a grande distância que marcam do nosso proletariado. A renda per capita no Brasil, dados de 2019, foi cerca de $9.000, renda per capita, $8.920, né? Abaixo, inclusive, da Argentina, que é um país, inclusive, menos industrializado que o Brasil. Né? A partir de 1976, quando se inicia a ditadura argentina, houve um grande processo liberal que realmente acabou com o parque industrial argentino. Né? Então, o Brasil hoje tem uma renda per capita, inclusive, menor que a Argentina. Mas o dado mais impressionante não é esse, porque eu tenho certeza que nem Felipe, nem eu, nem ninguém que está nos assistindo, será muito raro se acontecer, conhece alguém que receba, né, que tem uma renda de quase $9.000, né, por mês, por exemplo, no Brasil. Né? A produção, né, toda a produção dividida por número de habitantes, isso é renda per capita, né? Eu não conheço ninguém que receba cerca de 50, 60 mil reais. Essa não é a realidade brasileira. A expectativa seria essa. A realidade é outra e é bem diferente. Segundo o IBGE, a renda domiciliar per capita é apenas R$ 1.439. Essa é a realidade do brasileiro. Uma casa, uma família vive com R$ 1.439. Então, é pior do que a renda per capita, é a renda familiar. Então, por isso que eu quero, antes de falar de pontos aqui, marcar a distância que a burguesia tem da
do povo trabalhador. Né? Então, antes de entrar nesse tema dos bancos públicos, né, eu sempre afirmo que o Brasil não possui uma burguesia nacional. Não quer dizer que não haja uma burguesia brasileira. Né? O que aqui é uma classe dominante retrógrada e, como dizia o saudoso professor Darcy Ribeiro, mesquinha, né, que quer manter o nosso povo atrasado e na ignorância para que eles, né, possam manter seus próprios privilégios. Na minha opinião, esses apátridas, né, não será possível nenhum tipo de conciliação com esses apátridas, porque já está bem claro que eles não vão ceder nenhum centímetro mais. Acabou. A era das conciliações acabou. Os banqueiros, o sistema financeiro, que é controlado por bancos privados, não vai ceder mais nenhum centímetro. Não haverá mais concessões por parte dessa elite burguesa. Isso já ficou bem claro recentemente nos projetos de dinamitação dos direitos trabalhistas e de destruição da previdência social. Essa classe dominante não abrirá mais concessões. Então, é bom que a gente, né, tenha consciência disso, consciência de classe. Nós não vivemos mais uma luta de classe. É pior. Né? Tem essa parte da esquerda aí que nega a luta de classe, assim como nega o imperialismo. Mas a situação é pior que a luta de classe. O que nós vivemos hoje é uma guerra de classe. Né? E para não ficar só no campo da crítica filosófica, aqui filosofando, eu vou citar alguns exemplos recentes e concretos. Né? Algum tempo atrás, eu assisti a uma entrevista do ex-presidente da Fiesp, eu não sei nem pronunciar o nome dele, mas vou ler aqui que eu anotei para pronunciar. Benjamin Steinbrück, acho que é isso, Steinbrück. Não sei como se pronuncia, nem quero saber. Enfim, esse senhor, numa entrevista para o portal da UOL, ex-presidente da Fiesp, aquela do Pato Amarelo, vocês lembram? Do impeachment, né? Botou o Pato Amarelo na Avenida Paulista, né? Lembram bem dele, né? Desse pessoal. Esse senhor, nessa entrevista, defendia o fim da pausa para o almoço durante a jornada de trabalho. Vejam a que ponto chega a crueldade desses canalhas. Para defender o fim da pausa do almoço, ele dizia que nos Estados Unidos, né, o trabalhador operava a máquina com uma mão e comia com a outra ao mesmo tempo. Né? Então vejam onde chega a canalice, né, de um parasita que vive da exploração e da mais-valia, de quem realmente trabalha e produz, estava ali clamando para que os trabalhadores passassem a trabalhar e comer ao mesmo tempo, sem pausa de descanso para o almoço. Esses dias agora, outro canalha chamado Guilherme Benchimol, dono da XP, eu digo dono porque ele é fundador e é presidente. Então ele controla ali, junto com o Banco Itaú, controla a XP Investimentos. Declarou que o Brasil está indo bem no controle do coronavírus. Sabe por quê? Porque o pico da doença nas classes altas já passou. Vou repetir aqui palavras dele, está no Yahoo Finanças, para quem quiser saber. Abre aspas. O pico da doença, eu anotei, para não esquecer as palavras desse canalha. O pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média e a classe média alta. Essa é a preocupação deles. Deve ser por isso que o senhor Jair Bolsonaro ontem disse que marcou um churrasco com mais de 30 pessoas, 30 convidados, deve ser para comemorar, né, a morte de 10 mil brasileiros por coronavírus. Deve ser por isso. Extermínio de pobre, e eu vou chegar lá na frente quando a gente começar a falar de banco. Para concluir esse caráter, né, da classe dominante, jornal O Globo, porta-voz mor da burguesia brasileira, no dia 5 de maio, no mesmo editorial, criticava a possibilidade de taxação de grandes fortunas. Quero falar sobre tributação, eu acho que o Felipe diverge um pouquinho de mim nessa questão, mas não importa, a gente conversa. Né? O mesmo editorial onde eles defendiam a taxação, né, a não taxação das grandes fortunas, ou seja, defendendo a manutenção do patrimônio do privilégio de milionários e bilionários, exigia a redução salarial de servidores públicos, com a desculpa de que estamos em um momento, abre aspas, de ajuste que todos são levados a participar. A cara de pau não tem limites. No mesmo artigo em que eles afirmavam que todos devem participar de um esforço de ajuste, eles defendem que não se exige nenhum centavo do patrimônio do baronato para contribuir com a sociedade. Ao mesmo tempo, clamam a redução de salários de trabalhadores do setor público, enquanto defendem que não se mexa no patrimônio bilionário.
a disfarçatez, olha, disfarçatez desses infelizes que dominam o Brasil é muito grande. Então fica claro, para encerrar essa primeira parte, Felipe, que esses canalhas, né, o que eles desejam é que nós sejamos escravos, querem retroceder ao século XIX, posando de modernos. Né? Então eu digo aqui para os seguidores do nosso companheiro Felipe Quintas, sempre desconfiem do discurso modernizador. Como já alertava o velho Leonel Brizola, desconfiem de quem vem com esse discurso de modernidade, porque na maioria das vezes é utilizado para mascarar o retrocesso. Né? E volto a citar o professor Darcy Ribeiro, que dizia que o setor privado, né, a lógica do setor privado é o lucro pelo lucro. Então a única coisa que nos resta é a arena pública, né, para debater e levar a cabo essa luta pelo bem comum, para alcançar um estado de bem-estar social. A arena pública é a única que nos resta. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho do Sistema Financeiro Nacional, daqui a pouco na frente, Banco Público, na economia nacional. Felipe, se quiser fazer algum comentário, que eu, rapaz, até perdi a saliva aqui, vou beber uma água aqui, com a canequinha aqui do Flamengo, aqui, ó, Capitão Léo, tá assistindo? Felipe, faz um comentário aí que eu vou ter que beber água aqui, rapaz. Talvez a nossa maior divergência seja em relação ao futebol, né? Principalmente nos Fla-Flus, né? Temos outras divergências, mas certamente essa entre... eu sou fluminense, você é Flamengo, então certamente essa é a maior divergência que tem, né? É exatamente isso. Aí, né? O empresariado brasileiro com poucas exceções, se enquadra naquilo que o Brizola chamava de oligarquia infecunda, né? Porque eles exploram muito os trabalhadores e forçam o Estado, né, para modificar as leis no sentido de permitir uma maior exploração do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, eles não procuram dar o retorno ao país, né? Então, quando a gente vai ver o que esses empresários produzem, né, não tem nada de alta tecnologia, não tem nada de alta empregabilidade que gere bons empregos. O exemplo clássico é o velho da van, né? Um empresário absolutamente improdutivo, né? que não gera nada para o país, né? Não estou nem falando do campo da tributação, dele sonegar impostos ou ser pouco tributado. Estou falando até mesmo no campo das atividades, dele não gera um retorno nenhum. E isso é porque a organização política e econômica do Brasil favorece justamente esse tipo de empresário, né? Não favorece o surgimento de um empresariado dinâmico, porque todos os empresários dinâmicos que nós tivemos ou foram presos, foram mortos, foram perseguidos, foram quebrados pelo Estado, né? Então, o Visconde de Mauá, que produzia do ramo de estalheiro e siderurgia já no século XIX. O que é que a aristocracia, ou melhor, a oligarquia do Império fez com ele? Quebrou ele, né? Então, a tarifa Alves Branco, protecionista, pela qual o Rio Branco, o Mauá pôde engendrar, pôde avançar com suas atividades, a tarifa Alves Branco que protegia o mercado interno. Quando o Barão de Mauá começou a crescer muito, os oligarcas do Império foram e colocaram a tarifa Silva Ferraz, que ferrava com o Mauá, porque acabava com aquele protecionismo que permitia as atividades dele, né? Tinha também... Rapidamente, tem um livro do professor Dr. Vivaldo Barbosa, que é industrialização, não lembro o nome do livro, mas começa com industrialização. Vivaldo Barbosa foi secretário de Justiça do governador Leonel Brizola, e tem um livro que ele fala, esmiuça tudo isso aí que você está falando. Exatamente. Teve o Visconde de Mauá, que foi um exemplo. Tinha também a exclusividade de navegação por embarcações brasileiras no Rio Amazonas, que também permitiu ao Visconde de Mauá criar uma indústria naval
brasileira, quando a indústria naval brasileira começou a competir com a inglesa na América do Sul, o que o Império Brasileiro fez, acabou com essa exclusividade e colocou um monte de embarcação inglesa no Rio Amazonas, para ferrar o Barão de Mauá. Mais recentemente, nós tínhamos a Odebrecht, que ia começar a produzir foguetes, né? Foguetes brasileiros, e aí veio a Lava Jato detonando a Odebrecht, né? Ou seja, setores oligárquicos do Estado brasileiro, comprometidos com o capital estrangeiro, com os interesses imperialistas, e quebraram um dos setores empresariais mais dinâmicos que tivemos. Tem um caso da Gurgel também, que foi quebrada deliberadamente pelo governo Collor, com uma ajudinha do governo do Ceará, na época do Ciro Gomes, né? Então, eu votei no Ciro Gomes, mas eu sempre fiz esse questionamento e até hoje não obtive uma resposta que me satisfizesse. Eu também votei no Ciro Gomes, mas a gente não deve se omitir, né, de fazer as críticas construtivas, né? Votei nele, mas reconheço que na época da Gurgel ele abriu, né, o mercado completamente, as montadoras estrangeiras, e isso quebrou as pernas da montadora nacional. Exatamente. Então, toda a organização política e econômica do Brasil é no sentido de desincentivar a formação desse empresariado dinâmico. Então, qual é o empresariado que sobra? É a oligarquia infecunda. É um Steinbrück, que, aliás, se beneficiou imensamente da privatização criminosa da CSN, né? Privatização essa que quebrou um dos pilares da indústria brasileira, que era a siderurgia, e fez com que o Brasil retornasse ao patamar de exportador de minérios, né? Porque com a siderurgia estatal, o Estado industrializava o minério brasileiro, transformava o ferro brasileiro em aço. Com a privatização da CSN, a produção... Só desculpa de cortar, mas aqui o Gabriel Barbosa, que é filho do Vivaldo, está vendo aqui a live, pelo que eu estou vendo nos comentários, e ele me lembrou o nome do livro do Vivaldo, que fala daquilo lá que você está falando, do protecionismo lá do século XIX, início do século XX, é Nacionalização e Industrialização. Esse é o livro do Dr. Vivaldo Barbosa, que eu queria indicar para você, que esmiuça toda a questão das barreiras alfandegárias protecionistas como mecanismo de desenvolvimento. Valeu, Gabriel Barbosa, pelo título do livro, valeu por estar acompanhando também, uma grande contribuição, uma grande presença aqui no programa. Então, exatamente isso. Então, qual é o empresário brasileiro que consegue sobreviver no Brasil? Justamente o infecundo, né? Porque esse está de acordo com o projeto do imperialismo no Brasil, de destruição da estrutura física do Brasil, de colonização do Brasil, escravização do povo brasileiro, né? E é por isso que os empresários se insurgem contra as leis trabalhistas criadas pelo Vargas, porque um dos objetivos... houve vários objetivos para a criação da legislação trabalhista, mas um dos principais objetivos foi a formação de um mercado interno para que o Brasil não dependesse de exportação, para que o Brasil não dependesse do exterior. Um dos principais objetivos das leis trabalhistas era formar uma classe trabalhadora com poder de compra, com bem-estar mínimo para poder comprar os produtos industriais brasileiros. Isso é desenvolvimento autônomo, né? É o contrário do tal desenvolvimento associado e dependente, que é um eufemismo para subdesenvolvimento e colonização, porque desenvolvimento que é associado e dependente não é desenvolvimento nenhum, pelo menos não no que se considera classicamente como desenvolvimento. Então, o desenvolvimento verdadeiro, que é autônomo, que é nacional, que incorpora a maioria da população a ele, eleva o padrão de vida das pessoas. E nesse sentido é que as leis trabalhistas foram criadas, para criar esse mercado interno, para poder gerar uma demanda nacional para a indústria brasileira. E esses empresários se insurgem contra as leis trabalhistas porque não interessa a eles que haja essa demanda nacional, porque a demanda nacional significa internalizar a economia, fazer a economia do Brasil se voltar para dentro. E o objetivo dessa oligarquia infecunda é fazer o Brasil ser voltado para fora, como era na época da colônia e como vem sendo cada vez mais desde
desde o processo de desindustrialização que iniciou, não por coincidência, durante a redemocratização. Redemocratização essa comandada de fora. Não foi uma redemocratização para colocar um poder popular, um poder nacional. Foi uma redemocratização para aprofundar o colonialismo brasileiro e destruir as bases da indústria nacional, destruir as bases do bem-estar social brasileiro. E junto com esse processo de destruição dos direitos trabalhistas, vem também a destruição do empresariado brasileiro dinâmico, né? E o incentivo ao rentismo, ao financismo, ao oligarquismo. Ou seja, destrói-se os gurgéis e deixam apenas os velhos da van. Isso também faz parte do processo de colonização brasileiro. O processo de colonização, de recolonização do Brasil avança em todas as frentes. Avança nas frentes de destruição do trabalho e, junto com isso, também de destruição do empresariado brasileiro dinâmico, para que só sobre esse empresariado vadio que o André muito bem denunciou. Empresariado que não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com o país, o único compromisso dele são com os comandos exteriores, por meio dos quais ele pessoalmente enriquece e o país empobrece e é colonizado, tendendo ao objetivo último, que é a fragmentação e a captura dos recursos naturais brasileiros pelos grupos estrangeiros para atender à demanda de recursos naturais do exterior. Antes de eu voltar para a segunda parte, eu estou vendo aqui que um telespectador, aqui, seguidor seu, o Laranjeiras Rádio, é o nome do usuário dele, perguntou aqui: com a burguesia entreguista que temos, ainda é possível falar em desenvolvimentismo? Olha, Laranjeiras, tricolor. Eu, na primeira parte, já dei minha opinião sobre isso, né? Na minha opinião, não. Eles não vão fazer mais concessão alguma, já comentei sobre isso lá no começo da conversa, e a classe trabalhadora está completamente desorganizada para que possa exigir dessa burguesia algum tipo de concessão. Enfim. E aí, partindo aqui para a segunda parte do papo, né, quero dar alguns dados aqui, né, porque antes da gente entrar na questão do sistema financeiro, como eu falei lá no começo, é importante entender essa classe dominante, que o Felipe também ajudou aqui a expor, entender agora o cenário econômico brasileiro para que a gente possa chegar no sistema financeiro. Porque não é fácil a gente começar falando do sistema financeiro, né? Então é importante colocar essas coisas antes. E eu quero dar alguns dados aqui para que a gente possa entender o estágio atual do capitalismo brasileiro e a necessidade urgente de uma revolução cidadã, no mínimo, uma revolução cidadã que coloque a política econômica em prol do bem-estar comum. Afinal, é o mercado que tem que servir ao povo, e não o povo que tem que servir ao mercado, como sempre dizia o ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Então, a tragédia neoliberal que nós estamos vivendo, nesse momento, se traduz no aumento do desemprego e da informalidade. A informalidade faz com que, nesse momento, 104 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da nossa população, esteja aí jogada no trabalho informal e no subemprego, né? A renda dessas pessoas, calculada pelo IBGE, são dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, é R$ 413 mensais, menos de metade de um salário mínimo, né? Tanto dos trabalhadores informais, quanto agora, após a reforma trabalhista, dessa gente que está jogada aí em trabalho intermitente, etc. Então, essa é a realidade de metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira. E o que significa isso? Como é que é calculado isso? Se eu recebo R$ 1.200, por exemplo, estando empregado, ou então na economia informal, eu tenho uma esposa que está desempregada, por exemplo, ou que não trabalha por alguma outra condição, e nós temos um único filho, já somos 3 pessoas na casa, R$ 1.200 dividido por 3, R$ 400. É assim que se calcula essa renda miserável, né, de metade da população brasileira. Diante disso, dessa tragédia do modelo econômico neoliberal, que
se aprofundando, né? Políticas econômicas do senhor Paulo Guedes, né? Chicago Boy Paulo Guedes, né? Esse cenário, essa tragédia liberal, ela não pode ser enfrentada sem grandes políticas econômicas de cunho social. Qualquer um que se oponha a uma bolsa de auxílio para essas famílias marginalizadas, né, que vivem com uma renda de R$400 por mês, né, per capita de R$400 por mês, qualquer um que se opõe a algum auxílio a essas famílias brasileiras, porque são compatriotas nossos, qualquer um que se opõe a esse auxílio, para mim, é um desgraçado. Estou falando aqui, sem papas na língua, dando a minha opinião bem sincera. Essas famílias estão em situações de emergência alimentar. Né? Então, quando a gente olha, principalmente se a gente olhar para o orçamento brasileiro, a gente vê que metade do orçamento está aí canalizado para serviços da dívida pública. E quando a gente olha o dinheiro que é gasto com algum tipo de bolsa, a gente vê que isso, na verdade, não é nada comparado à metade do orçamento que está sendo gasto com rolagem de juros e amortização com a dívida pública para continuar bancando o banqueiro e o capital especulativo. Essa transferência de recursos do setor público para o setor privado é feita através de uma rolagem impagável, essa dívida é impagável. Né? Incrivelmente não é auditada. Né? Não há auditoria cidadã da dívida pública. Por isso, né, por essa transferência toda de recursos do setor público para o setor privado através da dívida pública, é que há um aumento progressivo da desigualdade social. As bolsas, eu esqueci de falar, obviamente que a gente pode fazer um debate se essas medidas, Bolsa Família, qualquer tipo de bolsa, são medidas paliativas ou não. E eu até acho que sejam medidas paliativas. Medidas que não vão resolver estruturalmente o problema, não vão resolver o problema a longo prazo. Mas, diante de uma necessidade emergencial, é necessário se criar mecanismos econômicos de cunho social para proteger a sobrevivência da população. Obviamente, pode haver medidas em paralelo com isso para reindustrializar o Brasil, mas isso aí já é um papo que a gente vai ter mais à frente. Voltando à questão da desigualdade social que vai aumentando, né, com essa transferência de renda do setor público para o setor privado através do pagamento da dívida pública, né, a desigualdade social aumenta no regime liberal. Por que os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres cada vez mais pobres, né? Todo mundo fala isso, mas às vezes fica no ar, né, essa pergunta. Por quê? Porque a renda total das famílias, né, na economia capitalista dos países periféricos, a renda total das famílias vem majoritariamente do trabalho. Né? E com essas crises cíclicas do capitalismo, principalmente nos países periféricos, como é o Brasil é um país subdesenvolvido. Essa história de país em desenvolvimento, isso é tudo conversa fiada, né, da ortodoxia liberal. O Brasil é um país subdesenvolvido. Né? Então, nos países regidos pela ortodoxia neoliberal, o mercado de trabalho também entra em recessão, né, por essas crises cíclicas do capitalismo. E o desemprego só faz aumentar. Temos 13 milhões hoje, pelo menos antes da crise do coronavírus, de desempregados. Né? E esse desemprego gritante afeta sempre os mais pobres, já que o extrato mais rico da população, e é isso que a gente tem que entender, geralmente tem outras fontes de renda além do emprego, né? Como, por exemplo, dinheiro proveniente de aluguéis, né? Especulação imobiliária, remunerações do capital especulativo, das suas aplicações financeiras, etc. Então, a tragédia neoliberal é tão grande que hoje, né, pelo menos dados do ano passado, nós chegamos a mais de 23 milhões de brasileiros, é o número de brasileiros na extrema pobreza, são compatriotas nossos que vivem com menos de R$233 por mês. São dados que eu não estou tirando do bolso do meu colete, são dados da Fundação Getúlio Vargas, né? Estudo realizado pela FGV, sob a liderança do economista Marcelo Neri. Então, são 23 milhões de pessoas, essa é a tragédia do neoliberalismo, que vivem com R$213 por mês. Essa é a gravidade da situação. E para se ter uma ideia, né, das relações intrínsecas entre neoliberalismo e desindustrialização, o número de ambulantes nas ruas saltou mais de 500%, né, são 510%, entre 2015 e 2018. Ou seja,
desde a guinada liberal do governo da senhora Dilma Rousseff, tem muito petista que não gosta de falar disso, né? Mas desde essa guinada neoliberal, nós tivemos 500% de aumento no número de ambulantes das ruas do Brasil. Olha, isso não é, 500% não é uma coisa que a gente possa desconsiderar, né? Essa guinada liberal da senhora Dilma Rousseff vem no momento em que ela empossa no Ministério da Economia, na época era chamado Ministério da Fazenda, o senhor Joaquim Levy, banqueiro do Banco Bradesco, executivo do Bradesco, foi empossado ali no Ministério da Economia para levar a cabo uma política de ajuste fiscal e austeridade, né? Então, toda essa gente jogada na informalidade é o resultado de um país desindustrializado, sem tecnologia própria e sem uma taxa adequada de investimento público. Como diz o senhor Paulo Gala, que o pessoal estava comentando aí nos comentários ali que eu vi aqui no chat, né? Como diz o Paulo Gala, tecla SAP. Isso é o resultado de políticas neoliberais. Né? Em agosto de 2019, um estudo da USP, a Universidade de São Paulo, agora já durante o governo Bolsonaro, ano passado, já no final do ano passado, indicava um colapso. Essa foi a palavra que eles utilizaram no meio de comunicação, quando divulgaram o estudo. Colapso de investimentos no Brasil. Então, a gente tem que explicar para esses idiotas que caíram no conto do vigário liberal, na conversa fiada neoliberal, o que a gente tem que explicar para eles o que é a letra G do cálculo do PIB. Né? G é gasto público. Ou seja, sem o G não vai haver crescimento. Qual é o cálculo da produção de tudo, toda a riqueza que o Brasil produz? Todos os países, né? PIB é igual a C mais I mais G, mais a diferença entre exportações e importações, onde G é gasto público. Ou seja, sem a presença do Estado como impulsor do desenvolvimento, gente, isso é matemática. Está no cálculo do PIB, não sou eu que estou falando. Sem o G do gasto público, não vai haver crescimento algum, principalmente num país que tem uma taxa razoável de natalidade como o Brasil. Quando se diz na televisão que nós crescemos 1%, nós estamos tendo decréscimo, nós não crescemos nada. É só pegar a taxa de natalidade e comparar. Nós temos mais bocas para alimentar. Né? Nós estamos caminhando para a desgraça, para a hecatombe neoliberal. Né? Então, não é difícil explicar para esses idiotas que caíram no conto de fada neoliberal que não há crescimento sem a presença do Estado. Porque é matemática. O G é gasto público. O I, que está ali no cálculo, é investimento privado, que nunca foi suficiente em país nenhum do mundo. Podem acompanhar o caso dos países industrializados, ditos desenvolvidos, mais ricos do capitalismo. Nenhum investimento privado, o Izinho lá do cálculo, não foi suficiente para desenvolver esse país. Então, Felipe, eu vou dar uma pausa aqui por causa da garganta. Além disso, né, a ortodoxia neoliberal também nos mantém presos, né, a essa doença holandesa, né, como exportadores de matéria-prima e importadores de manufatura. Todo grande exportador de matérias-primas está sujeito a sofrer a oscilação dos preços das commodities no mercado internacional. Nós ficamos à mercê de externalidades. Então, nós ficamos presos, né, a externalidades como produtores de matéria-prima apenas. Ficamos à mercê dessas externalidades. O governo Bolsonaro, né, apenas aprofunda o nosso fracasso. Né? Pela primeira vez em 40 anos, grave esse dado, pela primeira vez em 40 anos, o Brasil exportou mais produtos básicos do que industrializados. Resultado obtido em 2019. Já era Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes, divulgado pelo próprio Ministério da Economia. Então, essa desindustrialização é muito grave, porque é a indústria que paga salários razoáveis. O terceiro setor, né, que se considera comércio e serviços, remunera muito mal. Então, além de termos metade da população, né, na economia informal, temos também uma massa de trabalhadores ocupados em subempregos, com salários baixíssimos. Né? E em que isso impacta em tudo que eu estou falando? Esses salários baixos, essa massa de gente em subemprego, no C do cálculo, letra C do cálculo do PIB que a gente estava falando ali. Sabe o que é a letra C? A maioria do pessoal que segue o Quintas, que é o pessoal inteligente, sabe, é o consumo.
Como vai haver consumo com tanta informalidade e subemprego, com a desindustrialização? Não vai haver. Ou seja, vai impactar, é matemática, mais uma vez, vai impactar no cálculo do PIB. Sem consumo, também não há crescimento. Né? É por isso que no começo da conversa eu fiz um breve resumo sobre a classe dominante, né, a burguesia do Brasil. Porque é nesse sistema, nesse ciclo vicioso, que eles querem nos manter. É bom deixar claro que nós não temos burguesia nacional. Volta aí, eu já até escrevi sobre isso, está publicado no nosso site lá, frentetrabalhista.com.br. Na minha opinião, nós não temos burguesia nacional. Não temos nenhum tipo de burguesia, como perguntava ali o Laranjeira, né? Não temos nenhum tipo de burguesia comprometida com o desenvolvimento da nação. O que nós temos é uma burguesia pátrida, com duas vertentes. Uma, agroexportadora. Historicamente emprega muito pouco. O Felipe Quintas falou disso aqui, se não me engano, agora há pouco na intervenção dele. O agronegócio emprega muito pouco. E essa vocação agrária que nos foi imposta pelos países centrais do capitalismo mundial nos mantém no atraso. A outra vertente da burguesia é a burguesia urbana, né? Burguesia urbana importadora. Essa é a outra vertente, uma burguesia urbana importadora e comerciante. Até mesmo as nossas indústrias se tornaram indústrias maquiladoras. Esse termo também existe em português e em espanhol. Indústria maquiladora. É aquela que só monta, são montadoras, na verdade. Importam os insumos mais complexos, né? Ou seja, insumos de valor agregado. E essa casta mesquinha, né, que quer pagar aos nossos trabalhadores salários de fome e dinamitar qualquer resquício de direitos trabalhistas. Alguém em sã consciência, eu vou deixar essa pergunta para encerrar essa minha intervenção, que eu tenho que beber uma água aqui. Alguém em sã consciência pode ter esperança nessa classe parasitária? Então, daqui a pouco eu vou falar de tributação e aí, finalmente, sistema financeiro nacional. Fala aí que eu não estou acostumado a falar tanto tempo assim, não. Ótima fala do André, mas também vou fazer uma observação sobre essa pergunta do meu amigo Laranjeiras. Ele, além de tricolor, é trabalhista, o que é sensacional, né? E a trabalhista não é o trabalhista da Tabata Amaral, não, é o trabalhismo verdadeiro ali, do Getúlio, do Brizola, né? Sobre essa questão do desenvolvimentismo, é claro que é possível o desenvolvimentismo, porque no Brasil e em todos os outros países, sempre que houve o desenvolvimento partiu do Estado, não partiu do empresariado, né? A dita burguesia nacional, quando veio a existir, existiu em função dos investimentos e do planejamento feito pelo Estado. Foi a atuação do Estado que abriu caminho para a formação dessa burguesia nacional. Como? Quando o Estado fecha o caminho para a oligarquia infecunda, para a classe parasitária, e abre caminhos para o empresariado dinâmico. Então, é assim que se forma uma burguesia nacional. Muitas vezes as pessoas tendem a achar que a burguesia nacional se forma antes do Estado, mas nunca é assim. Eu gosto muito de estudar a história, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, e até agora eu não encontrei nenhum, absolutamente nenhum, em que a burguesia nacional e que o empresariado dinâmico tem antecedido as ações desenvolvimentistas do Estado, tem antecedido o planejamento do Estado para gerar o desenvolvimento. Então, quando a gente fala de desenvolvimentismo, o que a gente tem que deixar bem claro que o que a gente mais precisa para dar a largada para o desenvolvimentismo é o Estado. É o Estado nacional promovendo o desenvolvimento. E, evidentemente, não é qualquer Estado. É um Estado que tem interesse em usar a força que ele tem, em usar a capilaridade, o poder infraestrutural que ele tem para gerar o desenvolvimento. Porque o Estado pode servir para várias coisas. Né? Existem vários tipos de Estado. O que nós defendemos aqui é o Estado-nação, é o Estado a serviço da nação para que a nação cresça para dentro e não dependendo de fora. Né? E não se subordinando às outras nações. Então, é sempre o planejamento do Estado quem vai abrir caminho. Primeiro, o Estado investe, primeiro o Estado
cria as indústrias de base, primeiro o Estado cria todo o marco referencial para incentivar as atividades produtivas, as atividades de alto retorno, que são sempre as industriais, né? E quando um país se industrializa, ele também aperfeiçoa a sua agricultura, também complexifica o seu setor de serviços, porque um país agrícola sem indústria é um país que vai ter uma agricultura fraca, porque todos os insumos industriais dos quais a agricultura necessita, fertilizantes, máquinas, tratores, silos, tudo isso teria que ser importado, né? E a exportação de gêneros primários não daria conta de fechar a conta. Ou seja, o país teria déficit, esse déficit levaria à dívida, e dívida leva à subordinação política, e subordinação política leva à entrega do país, do seu território, do seu povo, a grupos e a países estrangeiros. Então, até mesmo para o país ter uma agricultura forte, precisa ter uma indústria forte. Basta ver como é que a agricultura brasileira se desenvolveu com a Petrobras investindo em fábricas de fertilizantes, né? Sem os fertilizantes produzidos pela Petrobras, a agricultura brasileira não teria prosperado, mesmo nesse modelo do agronegócio, enfim. Mas se não fossem as fábricas de fertilizantes da Petrobras, fazendo com que houvesse uma produção industrial nacional de fertilizantes, de modo que os agricultores não precisassem importar em dólares, em moeda estrangeira, os fertilizantes, sem essa ação da Petrobras não teria a agricultura. Sem a atuação do Estado abrindo rodovias, por exemplo, não teria havido o desenvolvimento agrícola que houve, né? Sem a construção de Brasília, por exemplo, o desenvolvimento agrícola do Centro-Oeste teria sido retardado, teria sido prejudicado. O setor de serviços é a mesma coisa, porque a indústria arrasta todo um setor de serviços de maior complexidade. Basta ver que muito se fala de economia de serviços, só que os países que têm grande parte do seu PIB baseado em serviços, países desenvolvidos que muitas vezes têm grande parte do seu PIB baseado em serviços, são serviços de alta tecnologia para servir a indústria. Então, são serviços de consultoria de engenharia, são serviços, enfim, de várias coisas que são puxadas, que são arrastadas pela industrialização. Por isso que o setor de serviços na Alemanha, ou na Califórnia, ou no Japão, na China, é muito mais complexo do que o setor de serviços no Brasil, no Paraguai ou em Senegal, né? Não tem nem comparação. Então, quando o país se industrializa, ele também desenvolve a agricultura, ele também desenvolve os serviços. Ou seja, há uma industrialização completa. Por quê? Porque a indústria é um setor por excelência de geração de riqueza, de impulsionamento de novos conhecimentos, de novas práticas, para haver uma mudança estrutural no patamar produtivo do país. E essa indústria tem que ser nacional, não é indústria estrangeira, porque quando um país atrai a indústria estrangeira, é como, por exemplo, o Brasil atrai o capital dos Estados Unidos. Por exemplo, uma fábrica da Ford no Brasil não está produzindo para o Brasil, está produzindo para os Estados Unidos. A fábrica da Ford no Brasil é uma extensão dos Estados Unidos no Brasil. Então, o Brasil precisa de uma indústria nacional, né? Por exemplo, muito se fala no debate político no Brasil das social-democracias escandinavas, são vistas como um modelo, mas nunca se fala que eles só alcançaram esse alto nível de bem-estar social por conta da altíssima industrialização deles, né? A Suécia, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, era, junto com a Suíça, o país de maior densidade industrial do mundo, né? E além disso, apenas 0,2% do total de investimentos na Suécia eram investimentos estrangeiros. Ou seja, 99,8% dos investimentos feitos na Suécia eram de capital sueco, né? Como o Barbosa Lima Sobrinho bem dizia, o capital se faz em casa. Ele usou o caso do Japão, que também tinha uma taxa parecida com a Suécia em termos de nacionalização do capital e dos investimentos. E não à toa, a Suécia e o Japão, nesse período dos anos 60 e 70, estiveram entre os países de mais rápida industrialização e também de menor desigualdade social, né? Por quê? Porque era o capital nacional, né? E esse capital nacional não surgiu do nada, ele surgiu a partir da iniciativa do Estado. E nesses países houve a atuação do Estado
para isso. Assim como no Brasil também. O que seria o Antônio Hermílio de Moraes, né, do Grupo Votorantim, sem as obras públicas, sem as grandes obras de infraestrutura do governo federal contratando a produção de cimento da Votorantim? Ele não existiria. Né? Ou seja, para existir o Hermílio de Moraes, para o Hermílio de Moraes ter se tornado um empresário muito rico, precisou do governo investindo, fazendo grandes obras de infraestrutura, por exemplo, a usina de Itaipu, né? Que contratou a Votorantim. Então, é sempre o Estado quem puxa a burguesia nacional. E por que essa burguesia que nós temos hoje é uma burguesia vadia e improdutiva? Entre outros motivos, porque o Estado brasileiro não está a serviço do desenvolvimento. Porque o Estado brasileiro, hoje, né, da forma como ele se encontra hoje, ele é entreguista. Entreguismo que alcançou seu ápice com a Operação Lava Jato, que destruiu o que havia de capital nacional produtivo no Brasil e, com isso, jogou uma imensa massa na informalidade e na precariedade, como o André falou. Eu não conhecia esse dado, mas eu acredito que eu ouvi isso presencialmente, o André também. A gente que mora no Rio, no estado do Rio de Janeiro, a gente viu isso muito, muito claramente. Depois da Operação Lava Jato, a informalidade nas ruas disparou. Por quê? Porque os setores industriais que contratavam foram quebrados por um setor entreguista do judiciário, apoiado por militares, apoiado por parlamentares, apoiado pela grande mídia, e que chegou ao governo agora com o Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro é o governo da Lava Jato. Foi eleito para ser o governo da Lava Jato, e o Paulo Guedes é a representação econômica do lavajatismo, porque tanto Paulo Guedes quanto a Lava Jato obedecem ao mesmo senhor, que são as finanças do Atlântico Norte. E nesse processo de desindustrialização, quem mais perdeu foi a classe trabalhadora, foram os mais pobres, certamente. Perderam renda, perderam empregos, com a perda de empregos, perderam direitos trabalhistas que agora foram retirados de vez com a reforma trabalhista aprovada no governo Temer e agora com a maldita carteira verde e amarela. Porque não tem jeito, ainda mais num país de 210 milhões de habitantes, se não tiver indústria, o que vai ter é miséria. Né? Você dizer que um país de 210 milhões de habitantes tem que se contentar em vender soja e vender minério, isso é genocídio. Né? Fazer com que o país de 210 milhões de habitantes seja primário exportador é genocídio. Né? E não adianta, os liberais gostam de citar o caso da Austrália, como se a Austrália não tivesse uma indústria fortíssima também, vinculada à agricultura. Eu já fiz essa conta até num artigo que eu escrevi para o portal Disparada no ano passado, que a Austrália um dos setores de ponta da Austrália é robótica para a agricultura. Então a Austrália estava investindo numa universidade pública, ou seja, o Estado australiano estava investindo num cachorro robô, né? Um cachorro robô para monitoramento agrícola e também para pastoreio do rebanho. Eu procurei o preço, eu não estou lembrado dos números exatamente, mas um cachorro robô custava o preço de uma fazenda inteira de médio para grande porte de soja. Né? Ou seja, uma fazenda, ou seja, para comprar um robô, teria que vender uma fazenda inteira de soja. Né? Quem é que está em vantagem aí? Né? É claro que é o país que produz o robô. Né? E o país que só vende a soja e compra o robô vai estar em déficit. Estando em déficit, ele vai ser obrigado a se endividar. E sendo obrigado a se endividar, ele vai estar se sujeitando a poderes contrários a ele. Então, para o país ter soberania, é preciso que ele se industrialize. É preciso que a gente faça os nossos robôs agrícolas para a gente não comprar da Austrália. Né? Então, sem a industrialização é fundamental para erguer a soberania econômica, a independência econômica do país. E com a independência e com a soberania econômica vem melhores empregos, vem melhores salários, vem melhor qualidade de vida e, sobretudo, vem esperança. Né? Porque um povo só é forte, um povo só é livre quando ele tem esperança de dias melhores, quando ele tem esperança de que seus filhos, seus netos viverão melhor do que ele. E só quem pode dar essa esperança é o desenvolvimento. E só quem cria o desenvolvimento é o Estado, é a ação do Estado. E um dos principais instrumentos do Estado para tanto são os bancos públicos, né? Porque são os bancos públicos que criam o crédito
necessário para fomentar as atividades produtivas de que o Brasil precisa. Não serão os bancos privados, porque a lógica do banco privado é a da usura, é a de recolhimento dos juros, é a de ganhar dinheiro sobre o tempo sem produzir. A lógica do banco público, né, ou pelo menos do que deveria ser, é criar fazer o crédito servir às necessidades vitais do país, fazer o crédito alavancar o país no sentido econômico, no sentido social, no sentido cultural. Por isso que é importante ter bancos públicos, porque sem esse controle do crédito, o Estado não tem como criar o planejamento necessário para promover o desenvolvimento. O Estado não tem meios para impor uma lógica de longo prazo, de construção substantiva de relações econômicas mais complexas, no sentido da industrialização e do bem-estar social. Não tem. Por isso que é muito importante ter bancos públicos, para o Estado ter os meios de direcionamento para o desenvolvimento. E com o Estado tendo os meios de direcionamento para o desenvolvimento, o Estado pode criar, inclusive, um empresariado mais dinâmico, mais produtivo, e aí sim vem essa burguesia nacional. Só que quando o Estado cria essa burguesia nacional, ele encontra a oposição da burguesia parasitária. Porque a burguesia parasitária não quer que se crie uma burguesia produtiva, porque a burguesia parasitária sabe que quando emerge um setor social mais dinâmico, mais avançado, ele se sobrepõe a ela, né? Então, essa classe parasitária, num processo de desenvolvimento real, essa classe parasitária perde a importância, né? Por que o pessoal do agronegócio ganhou tanta força nos últimos anos? Porque houve uma brutal desindustrialização do país. Desindustrialização essa que foi puxada, sobretudo, pela privatização das indústrias de base, a privatização da Vale do Rio Doce, a privatização da siderurgia, a privatização e o fim das atividades petroquímicas da Petrobras. Foi a privataria dos anos 90 que puxou a desindustrialização. E quando houve essa desindustrialização, vários setores empresariais que estavam ligados ao Estado, né, foram quebrados, foram dizimados, e o setor do agronegócio, os velhos da Havan, da vida, ganharam poder, ganharam influência. Depois da Lava Jato, então, quando a Lava Jato quebra o setor de construção civil, aí é que esse empresariado improdutivo ganha força, porque eles ficaram sozinhos, praticamente ficou só eles, por isso que eles ganharam força. Então, para reduzir a força deles, é preciso que haja um Estado desenvolvimentista para gerar novas relações de produção que alavanque um outro tipo de empresariado, que alavanque as classes trabalhadoras, que melhore o padrão de vida de todos e faça perder a função, e faça esses parasitas perderem a função. E para isso não basta só incentivar o setor produtivo mais avançado, é preciso também desestimular, cercear o empresariado mais atrasado, mais parasitário. E para isso podem ser feitas muitas formas para desestimular isso. E uma das principais formas é o controle do crédito. O controle do crédito é fundamental, né? A China abriu muitos setores dela para o exterior, mas não abriu que foi o setor financeiro, né? Por que a China não abriu o setor financeiro dela para o exterior? Para o Estado chinês continuar tendo os meios de controle do direcionamento do crédito e fazer com que o crédito seja voltado apenas para as atividades de interesse nacional, não para as atividades espoliadoras do país. A Coreia do Sul é a mesma coisa. Quando a Coreia do Sul arrancou a sua industrialização, a Coreia do Sul, todo o sistema financeiro da Coreia do Sul era estatizado, não tinha banco privado na Coreia do Sul. Então, o Estado sul-coreano tomava conta de todos os setores, de toda a parte. O Estado sul-coreano tomava conta de toda a parte financeira. E foi isso que permitiu com que todo o crédito disponível na Coreia do Sul fosse para a indústria de ponta, né? Não fosse para os velhos da Havan de lá, né? E a gente pode citar exemplos de vários outros países, assim, na Europa também. França, Alemanha criaram grandes bancos de desenvolvimento para fomentar as atividades produtivas e sufocar as atividades improdutivas, né? A Itália, com a Cassa o Meteoriorno, né? Que é o Banco de Desenvolvimento para o Sul atrasado da Itália. Então, era o Estado italiano, através de um banco público, dizendo:
Se você quer crédito no sul da Itália, tem que ser crédito para criar uma fábrica, crédito para lavar dinheiro, crédito para abrir uma loja de departamento, crédito para vender grão para o exterior, você não vai ter. Né? Por isso que é importante o banco público, para o Estado ter os meios de redefinir as relações de produção no país e sufocar esse empresariado improdutivo. E é por isso que esse empresariado improdutivo é a favor da privatização dos bancos públicos, porque com a privatização dos bancos públicos, o Estado perde os instrumentos de mudar essa realidade e os parasitas poderão, assim, continuar parasitando o país a serviço de comandos estrangeiros. O meu imagem aí está meio ruim, mas não sei se o som tá bom. Você está escutando bem? Tô escutando bem. Então vamos lá. Estou olhando aqui o chat, né, o pessoal aí comentando muito, bastante. E tem um comentário aqui da senhora Elza Marise Fabrini. Já até respondi ela lá, mas vou responder aqui no áudio. André tem que fazer treinamento para falar com menos ansiedade. Veja como fala o Felipe. Eu queria explicar para a senhora Elza Marise Fabrini que a ansiedade muitas vezes vem da indignação, né? Quando nós estamos com tantos dados na cabeça que levam a gente a saber do sofrimento do povo brasileiro, às vezes a gente fica até com ansiedade de falar algumas verdades para o público, né? E treinamento, dona Elza, eu também não vou fazer porque eu não sou youtuber, né? Eu tenho profissão, eu trabalho de segunda a sexta, minha carga horária é 8 horas diárias de trabalho. Então, não tenho tempo para fazer treinamento de qualquer tipo de coisa, de fala ou de jeito de se portar. O que eu vou tentar fazer aqui é passar alguns dados relevantes, né? Então, essa é a minha resposta para a senhora. O glorioso Gabriel Barbosa aqui, André e Felipe, ontem, o CIEP Tancredo Neves, inauguração 35 anos. Aí o Gilmar colocou embaixo, Tancredo Neves é o fim da picada. Ô Gilmar, o Gabriel está falando só do CIEP, Tancredo Neves, ele não está exaltando o Tancredo Neves, não. O CIEP foi o maior projeto civilizatório do Brasil, né? Levado a cabo pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e seu vice-governador, o professor Darcy Ribeiro. O CIEP era escola pública, de tempo integral, né? Então, as crianças tinham acesso ali ao esporte e à grade normal de educação. A criança entrava no CIEP de manhã, às 7 horas da manhã, só saía no fim da tarde e a alimentação estava garantida também no CIEP. Foi o maior projeto civilizatório, né, que já foi levado a cabo na área de educação no Brasil. Então, aí, Gabriel, está registrado, tá? Os 35 anos aí do CIEP Tancredo Neves. Enfim, eu queria entrar, Felipe, na parte de tributação, né? Eu estou meio cansado porque estou um pouco resfriado. Não, pode falar. Só uma observação rápida antes de você entrar na parte da tributação, né? Falaram mal aí de Tancredo Neves, mas o que pouca gente sabe é que Tancredo Neves foi um dos poucos membros do PSD leais a Getúlio Vargas na crise do segundo governo Vargas. Inclusive, a carta-testamento do Vargas foi entregue pessoalmente ao Tancredo. Tancredo foi um dos maiores aliados de Vargas quando praticamente toda a oligarquia brasileira já tinha abandonado o Vargas, né? Então, Tancredo foi muito importante para a história do Brasil. Quando Tancredo foi primeiro-ministro também, Tancredo trabalhou o tempo todo para ser convocado um plebiscito para que o povo pudesse decidir se seria parlamentarismo ou presidencialismo. Ou seja, Tancredo também auxiliou o retorno do presidencialismo no Brasil. Não sei o que ele faria como presidente nos anos 80, mas isso ninguém pode saber. Mas o fato é que Tancredo Neves é uma figura importante para o nacionalismo brasileiro, uma figura que deve ser mais valorizada. Não tiremos o avô pelo neto, né? O Aécio Neves não tem absolutamente nada a ver com Tancredo, né? O Tancredo era infinitamente superior ao Aécio. Então, não avaliemos o Tancredo pelo neto dele, sim pela história dele. Aliás,
nas minhas conspirações, assim, tudo mais, eu desconfio até de que o Tancredo tenha sido assassinado em 85, porque ele carregava o legado do Getúlio, que o golpe de 64 tratou de destruir, né? Então, o Tancredo, presidente, era uma ameaça, era um possível retorno de um varguismo, porque ele foi um dos principais aliados de Getúlio e do trabalhismo nos momentos de crise, ali nos anos 50, nos anos 60. Então, Tancredo não é uma figura para nós menosprezarmos. Aliás, o fato do primeiro CIEP ter sido chamado Tancredo Neves era um reconhecimento do Brizola ao Tancredo, né? Ou seja, o Brizola sabia como o Tancredo era importante para o Brasil. Mas isso vocês não vão ver no Jornal Nacional, isso vocês não vão ver na revista Veja, mas eu estou falando aqui, né? Então, com a palavra, novamente, o André. Um fato interessante é que o Aécio Neves, né, para quem não sabe, quando ele tinha 25 anos, ele foi nomeado, né, dirigente da Caixa Econômica Federal. Deram para ele um cargo de diretor da Caixa Econômica. O único mérito dele, quando ele tinha 25 anos, era ser neto do Tancredo, ou seja, sem experiência nenhuma de vida, muito menos de trabalho, foi nomeado diretor da Caixa Econômica. Outro fato curioso é que ele era lotado, né? Toda a direção da Caixa Econômica é lotada em Brasília, para quem não sabe. Mas ele vivia no Rio de Janeiro. Ou seja, não batia ponto, não trabalhava, vivia aqui metido com certas substâncias ilegais no bairro do Leme, né? Aqui no Rio de Janeiro. Enfim, esse aí é o senhor Aécio Neves. Desde novo, nunca valeu nada, né? O Aécio Neves, ele sim, talvez tivesse tempo hoje para fazer um curso de fala e se tornar youtuber, né? Porque sempre foi um desocupado, e desocupados têm tempo para isso, né? Então, voltando aos assuntos fundamentais aqui do nosso papo, né? Felipe, vou entrar um pouquinho para a gente conseguir chegar lá nos bancos, na parte de tributação, né? Porque o Brasil é um dos únicos 2 países do mundo, né, sem impostos sobre lucros e dividendos. Eu sei que esse tema também a gente pode divergir um pouco, mas é bom colocar, né? A taxação existia no Brasil de lucros e dividendos. Isso que muita gente não sabe, né? Sabem quem tirou a taxação sobre lucros e dividendos? Foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, né, em 1995. O príncipe da privataria tirou lá o imposto que o baronato pagava, né, sobre lucros e dividendos. Para você ter uma ideia, em 2019, somente em um trimestre, o Banco Itaú, banco privado Itaú, lucrou 9 bilhões de reais. Isso foi distribuído majoritariamente para 4, 5 famílias. Sabe quanto eles pagaram de imposto sobre os lucros e dividendos? 0. Simplesmente porque no Brasil não existe mais imposto sobre lucro e dividendos, né? Como diz o Ciro Gomes, só no Brasil e na Estônia que não tem imposto sobre lucros e dividendos, né? Os 3 maiores bancos privados do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander, somaram em 2018 60 bilhões de lucro líquido, né? Então, se o governo aplicasse, né, e foram distribuídos desses 60 bi, 37 bilhões, né, de lucros e dividendos. Se o governo aplicasse esses 37 bilhões distribuídos aos acionistas, a mesma alíquota que aplica aos trabalhadores com salário acima de R$ 4.664, eu acho que é mais ou menos isso hoje, a alíquota de 27,5%, arrecadaria aí, segundo o Sindifisco e outros órgãos, 4,6 bilhões, né, somente em um ano. Essa seria a arrecadação sobre imposto de lucros e dividendos somente dos 3 bancos privados, principais bancos privados, né? 4,6 bi. Então, é daí que a gente tem que tirar a ideia de como a arrecadação é importante e como é importante achar esses parasitas, esses magnatas. Então, de acordo com o estudo divulgado pelo IPEA, né, eu gosto de trazer o nome da instituição para mostrar que são instituições responsáveis, né? O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Em 2019, né, eles diziam que a criação de um tributo sobre lucros e dividendos no Brasil poderia levar a um aumento de até 39 bilhões
39 bilhões na arrecadação e, assim, obviamente, ajudar a redução da desigualdade social, né? Já em 2020, agora, um estudo inédito feito pela Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, é isso, a Unafisco, revela que seria possível arrecadar quase 60 bilhões ao tributar lucros e dividendos, né? O estudo do IPEA considerou lucros e dividendos de 2018. Então, como os bancos aumentaram, né, muito seus lucros exorbitantes no ano seguinte, né, o estudo da Unafisco já traz esse número ainda maior do que seria possível arrecadar em somente um ano, né? É bom lembrar que no Brasil também não existem impostos sobre bens de luxo. Então, quero perguntar ao pessoal que está assistindo, comentando e tal, quem tem seu carrinho aí paga IPVA, né? Todo mundo paga IPVA. Eu já tive alguns carros, sempre paguei IPVA. Quem tem carro paga IPVA, né? Barão no Brasil não paga imposto, meus camaradas, né? Barão no Brasil não paga imposto simplesmente porque não existe imposto sobre bens de lucro, bens de luxo, né? Então, as camadas medianas da população pagam imposto para ter o seu carrinho, lá, o seu veículo popular, os barões são isentos de impostos nos seus jatos, nos seus helicópteros e nos seus iates, né? Os cálculos feitos pelo Sindifisco Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita, né, mostram que o país poderia arrecadar cerca de 5 bilhões, quase 5 bilhões ao ano, né, com a criação desse tributo. O cálculo previsto por eles é uma alíquota de apenas 4%, só 4% sobre o valor venal desse tipo de bem de luxo, desses veículos de bem de luxo, né, helicópteros, jatos, iates, etc. Então, assim, você que está assistindo, paga imposto num carro popular e o seu Luciano Huck, além de pegar dinheiro público para comprar, porque isso é até verdade mesmo, tomam dinheiro de bancos públicos, né, para financiar suas necessidades privadas e não paga imposto sobre o seu bem de luxo, né? Os bilionários no Brasil realmente estão bem protegidos pelo sistema capitalista brasileiro, né? E nós também não temos, e esse debate é muito antigo, né? Ele vem desde antes do golpe de 64, o imposto sobre a remessa de lucros para o exterior, né? Ano passado, a CRE, Comissão de Relações Exteriores do Senado, aprovou um projeto de 15% de alíquota, né? Claro que isso provavelmente não vai ser aprovado numa Câmara e no Senado que nós temos hoje, né? Com o que está aí, né? Isso não são representantes do povo brasileiro, são oligarquias, né? Que tomaram conta já há muitos anos da Câmara e do Senado. Mas a CRE lá, Comissão de Relações Exteriores, inclusive o relator, se não me engano, era o Esperidião Amin, né? Para a gente ver do que a gente está dependendo aí. Aprovou essa alíquota de 15% para remessa de lucros ao exterior, né? O estudo da consultoria de orçamento do Senado aponta que a aprovação desse projeto, que cria a alíquota de 15%, para o envio de remessa ao exterior, né, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, né, aumentaria a arrecadação, seria superior, né, a arrecadação a 8 bilhões, né, por ano, já a partir do primeiro ano de vigência. Então, metade desse valor aí, pelo projeto apresentado lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado, metade desse valor seria dividido entre os fundos de participação dos estados e municípios, né? Até porque para ajudar a refinanciar, aí, vários estados e municípios enfrentam graves problemas financeiros, e a outra metade, ou mais da metade, na verdade, 51%, seria distribuído para as áreas de saúde, educação, segurança, que é uma das principais demandas da população, e assistência social, né? Atendendo até mesmo programas como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida. Então, assim, vocês terem noção de como é importante se taxar lucros e dividendos, fazer que a lógica do imposto ela seja progressiva. Quem pode e deve contribuir, que contribua mais do que as camadas médias e subalternas da população, né? Esse foi um dos grandes motivos, né, do golpe civil-militar contra o presidente trabalhista João Goulart, né? Exatamente porque dentro das reformas de base ele já havia proposto ali um imposto,
né, sobre remessas de lucros enviados ao exterior. Então, isso fazia parte do programa das reformas de base do presidente João Goulart. Né? Foi um dos motivos do golpe. Né? Precisamos urgentemente, né, de um regime de impostos mais progressivo, como eu já falei aqui, né, que tribute quem pode e deve contribuir. Isso é muito importante, por isso que eu estou repetindo. É assim que se financia um estado de bem-estar social. Pelo menos uma das fórmulas é essa, né? A conversa fiada liberal, né? Porque tem o outro lado também, então eu vou falar um pouquinho do outro lado. A conversa fiada liberal diz que caso fossem taxados lucros e dividendos, haveria fuga de capitais. Eu pergunto, fuga de capitais para onde? Onde? Principalmente em um momento como esse, onde os mercados de todo mundo estão completamente estagnados. Mesmo considerando os períodos normais aí da economia, que eles chamam de normal, né? Isso não passa de enganação liberal. Pois se a gente comparar a maioria dos países ditos desenvolvidos, esses países taxam muito mais que o Brasil. A carga tributária deles é ainda maior que a do Brasil, começando exatamente pelos lucros e dividendos. Ou seja, vai ter fuga de capitais para onde? Isso é enganação, né? Enganação liberal, assim como enganaram a população, né, com a reforma da Previdência. Diziam que havia déficit, né? Houve 2 golpes contra a Previdência no passado, que eu lembro de cabeça, o primeiro lá do senhor Fernando Henrique, 2002, quando ele tira a alíquota das exportações que contribuíam para a Previdência Social. Né? E depois o governo da senhora presidente Dilma Rousseff, a partir de 2013, dá o golpe da desoneração da folha. Né? Antes eram 20% a contribuição patronal em cima da folha. E depois eles criaram alíquotas tão baixas, né, de 1% a 1,5% em cima da receita líquida, que o valor já não chegava mais ao que antes era arrecadado. Por isso se diz que tem déficit na Previdência Social. Ainda agravado pela DRU, né, a famigerada DRU, desvinculação de receita da União, que ano após ano tira bilhões aí de recursos da Previdência Social. Então, conversa fiada liberal, não tem déficit nenhum para recuperar a Previdência Social. Já propus aí vários... primeiro é necessário uma reforma tributária e depois reverter esses 2 golpes que o senhor Fernando Henrique Cardoso e a senhora Dilma Rousseff deram na Previdência Social brasileira. Felipe, acabei a parte aí da tributação, daqui a pouco vou finalizar com os bancos públicos. Se você quiser fazer algum comentário, vou beber uma aguinha aqui. Ok, muito boa a sua exposição, concordo com muitas coisas aí, mas vou meio que começar pelo final. Essa questão do déficit da Previdência, isso é uma fake news total, isso é uma enrolação total. Nunca faltou dinheiro para o sistema de Previdência, né? Nunca faltou. Nunca faltou dinheiro para nada, né? Porque quem cria o dinheiro é o Estado, né? Basta ver que nesse momento aí da pandemia, a primeira coisa que o Estado brasileiro fez, através do Banco Central, o Banco Central hoje, que é independente do povo e totalmente subordinado às altas finanças, né? A primeira coisa que o Banco Central fez foi liberar mais de 1 trilhão para os bancos. Né? Ou seja, tem mais de 1 trilhão para os bancos e não tem alguns bilhões para os aposentados. Né? Então, o Estado, quando quer, ele cria o dinheiro que ele precisa. Só que o Estado brasileiro, controlado por uma oligarquia financeira, cria dinheiro para os bancos e não cria dinheiro para os trabalhadores, não cria dinheiro para os pobres, não cria dinheiro para a classe média, não cria dinheiro para o empresário que quer, de fato, produzir. Dinheiro tem, porque quem cria o dinheiro é o Estado. Falta vontade, né? Por quê? Porque o projeto de destruição da Previdência não tinha uma fundamentação econômica. Era um objetivo político de arroxo das condições de trabalho dos trabalhadores, de precarização da vida e, sobretudo, de acabar com o sonho da aposentadoria, para as pessoas ficarem completamente reféns da classe de parasitas que nós chamamos de empresários. Né? Então, o principal objetivo da reforma da Previdência não era consertar conta nenhuma, era destruir a aposentadoria
inaugurar uma forma ainda mais brutal, espoliadora de exploração do trabalho, para precarizar, para ferrar ainda mais a população. Era um objetivo político e não econômico, né? Porque dinheiro nunca faltou, né? E sobre essa questão da tributação, né? Tributação sobre os dividendos é fundamental, porque tributação porque dividendo é um dinheiro que é ganho sem produção, né? Dividendo é a mesma, dinheiro que se ganha na bolsa de valores é a mesma coisa que dinheiro que se ganha no cassino, né? É um dinheiro que não é fruto do trabalho, é um dinheiro que não é fruto do esforço, é um dinheiro que não é fruto de nada, é um dinheiro que é tirado de algum lugar sem a pessoa ter dado a sua contrapartida, sem a sua contribuição. Então, não só pode, como deve ser tributado. Assim como também deve ser proibida a prática do buyback, né, no qual as empresas compram as ações e depois revendem para os acionistas de forma a... É uma forma de trapaça. Para nesse processo de compra e venda, ambos ganharem e burlar a legislação sobre tributação de dividendos. Essa prática também deve ser proibida, né? Acaba que no Brasil isso não acontece muito porque os dividendos já não são taxados. Em países onde os dividendos são taxados, ocorre muito essa operação de compra e venda de títulos a preços alterados para as duas partes ganharem sem tributação, sem considerar como dividendo. Isso também tem que ser proibido. Porque, aliás, uma proposta que eu acho excelente, né, que alguns países muito desenvolvidos fizeram, né, foi a seguinte, de tributar fortemente os dividendos e proibir os buybacks e, ao mesmo tempo, reduzir a carga tributária para a produção. Então, o empresário que quiser abrir uma fábrica de vidro, ele teria uma carga tributária reduzida. Mas se ao invés dele pegar esse dinheiro, esse capital, digamos assim, vamos dar um exemplo mais numérico, né? Digamos que ele tenha 100 milhões para... O empresário está lá com 100 milhões. Aí ele está em dúvida entre colocar numa fábrica de vidro ou colocar na Bolsa de Valores, num fundo de investimento para ter um ganho especulativo, né? No Brasil hoje, quem tem 100 milhões coloca na Bolsa de Valores, coloca no fundo especulativo, não quer saber de produção, ou seja, deixa de gerar empregos para ganhar um dinheiro sem merecimento. O que deveria ser feito? Tributar fortemente os dividendos e rebaixar os impostos para a produção, para quem tem 100 milhões se sentir mais estimulado a investir na fábrica de vidro, porque todo e qualquer empresário, sem exceção, ele entra num negócio para lucrar, para ganhar dinheiro. Se ele achar que ele não vai ganhar dinheiro, ele não entra. Então, é o Estado, né, e só o Estado pode fazer isso, é o Estado que tem que definir regras para que as atividades produtivas, para que os investimentos industriais sejam mais rentáveis do que os investimentos especulativos. Isso deve ser feito sem prejudicar os trabalhadores, sem arrochar os trabalhadores, né? E qual é a forma de se fazer isso? Tributando fortemente os dividendos e rebaixando os impostos sobre a produção e, ao mesmo tempo, assegurando os direitos trabalhistas para os trabalhadores, porque, além o Estado não tem que zelar só pelo desenvolvimento econômico, o Estado tem que zelar pela coesão social também, pelo bem-estar das massas. O crescimento econômico, o bem-estar, eles têm que ser parceiros, eles não podem ser antagônicos, né? E quem vai fazer essa parceria, quem vai fazer essa harmonização é o Estado. É o Estado como órgão supremo regulador de um país, de uma nação, que pode fazer isso. Então, o Estado tem que estabelecer regras, tem que estabelecer toda uma estrutura para que seja mais rentável, para que seja mais viável investir em indústria do que investir em bolsa de valores. Aliás, bolsas de valores não são necessárias, né? Isso é uma outra coisa. Um país pode funcionar muito bem sem bolsa de valores, né? Aliás, muitos países se desenvolveram com suas bolsas de valores ou inexistentes ou desativadas, né? A China, que é o país que mais cresce no mundo hoje, que mais se desenvolve econômica e socialmente, as bolsas de valores da China são mera formalidade. A começar porque mais de 70% das ações são controladas
pelo Estado, e a flutuação das outras 30 é tão regulada que, na prática, não tem um esquema financeiro. Por quê? Porque todas as finanças da China são a serviço da produção, da indústria e do bem-estar social. O Japão, depois da Segunda Guerra, a Bolsa de Valores de Tóquio era praticamente desativada, né? A Bolsa de Valores de Estocolmo também ficou sem utilidade nenhuma até os anos 80. Não funcionava. E, no entanto, foram países que se industrializaram muito rapidamente. A Caixa Econômica, em que o André trabalha, é o segundo maior banco do Brasil em patrimônio e não tem ação na Bolsa de Valores, né? Ou seja, se a Bolsa de Valores fosse tão boa assim, por que o Itaú, o Bradesco, o Santander não estavam na frente da Caixa Econômica, né? A Caixa não tem ações na Bolsa e é o segundo maior banco do Brasil, atrás do Banco do Brasil, né? E a Caixa é o banco que mais investe em políticas sociais, a Caixa é o que mais investe em crédito popular, a Caixa é o que mais investe em habitação popular, e é o segundo maior banco do Brasil sem ação na Bolsa. É o banco que mais faz bem ao Brasil, não tem ação na Bolsa, é o segundo maior, né? Ou seja, então qual é a utilidade da Bolsa de Valores? Não tem. Bolsa de Valores é só para uma oligarquia financeira ganhar dinheiro à custa dos outros. Bolsa de Valores é um cassino para uma corja de malandros ganhar dinheiro em cima de um bando de otário, né? É para isso, né? Bolsa de Valores é nada mais do que isso, né? Então, o Estado tem que organizar a economia do país para que a economia seja voltada para a produção e para o bem-estar social e não para a especulação. E uma das formas de alcançar isso é tributando fortemente os dividendos, né, e reduzindo os impostos para a produção industrial, ao mesmo tempo reforçando os direitos trabalhistas para formar um verdadeiro pacto de classe. Talvez o André não acredite muito nisso, um pacto de classe liderado pelo Estado, né? Mas eu acredito nisso. Eu acho que isso é possível, mas tem que ter um Estado forte, uma liderança forte para viabilizar isso, né? O que talvez eu discorde um pouco, mas é um pouquinho só, nem tanto do André. Eu acho que eu concordo bastante com ele. É mais assim, de um certo senso comum da esquerda, que a tributação de grandes fortunas resolveria todos os problemas do país, ou pelo menos grande parte deles. A gente tem que ver qual fortuna é essa, né? E o detalhe, como tributar, né? Porque grande parte das fortunas já estão em paraísos fiscais. Aliás, isso é outra coisa que tem, que isso aí deveria haver uma ação internacional concertada para isso, para coibir os paraísos fiscais, mas a gente sabe que não vai haver essa ação internacional nenhuma, porque os grandes países são os que alimentam os paraísos fiscais, né? Mas então é preciso haver um fortalecimento da Receita Federal para impedir essa transferência de dinheiro do país para os paraísos fiscais. A Receita Federal tem que ser fortalecida para evitar isso, para interceptar esse dinheiro em fuga e repatriar esse dinheiro. Então, o tributo, a principal função do tributo, do imposto, não é nem financiamento, né? Porque o tributo é essencialmente destruição do dinheiro. A principal função do tributo é criar um esquema de incentivos e desincentivos para determinadas coisas. Então, quando o Fernando Henrique tirou a tributação sobre os dividendos, ao mesmo tempo ferrando a indústria por conta das privatarias, o que ele estava fazendo era desenhando uma economia para funcionar de acordo com o financismo, né? O que a gente precisa agora é redesenhar a economia para servir à produção e ao bem-estar. Então, essa questão tributária tem que ser redesenhada. Tributo é para gerar incentivos e desincentivos. Então, tributando fortemente as atividades especulativas, com uma receita federal forte para impedir que esse dinheiro seja transferido para o exterior, havendo isso, as atividades especulativas ficariam desincentivadas. Quem tem dinheiro não se arriscaria a colocar na especulação porque sabe que não vai ganhar, vai perder. E, ao mesmo tempo, se deve criar uma estrutura tributária mais generosa para a indústria, para que quem tenha dinheiro aplique na indústria, gere empregos com direitos trabalhistas. É bom reforçar isso, porque muito empresário, muito industrial da elite do atraso, defende que o produto ganhe, que os seus produtos ganhem competitividade, retirando direitos trabalhistas, arrochando
arrochando o trabalho. Só que isso é inútil, porque quando se arrocha o trabalho, quando se tira direitos trabalhistas, cai a demanda, né? Cai a demanda do país, né? E o empresário brasileiro não tem tecnologia, não tem nível tecnológico para competir com o empresário alemão, com o empresário japonês, com o empresário canadense, com o empresário, enfim, de qualquer, com o empresário suíço, não tem, né? O que diferencia a competitividade é o grau de tecnologia agregado. O grau de tecnologia do Brasil ainda é muito inferior e cada vez mais inferior, porque o Brasil está ficando cada vez mais para trás na corrida tecnológica em todos os sentidos. Então, já que a demanda externa não é acessível ao industrial brasileiro, porque o produto industrial brasileiro não tem tecnologia, né? Aliás, o industrial brasileiro só vende para a Argentina, só consegue exportar para a Argentina. Por quê? Porque a Argentina tem um nível tecnológico ainda pior que o Brasil, né? Então, por conta dessa defasagem tecnológica, o empresário brasileiro não tem, de qualquer jeito, condições de ser competitivo internacionalmente. Então, ao mesmo tempo, com a reforma trabalhista, com a retirada de direitos, isso está reduzindo a demanda nacional, que é a única que o empresário brasileiro pode ter. A única demanda, o único consumo, o único mercado consumidor que o empresariado brasileiro tem é o do próprio Brasil. E convenhamos, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, é um mercado interno bom pra caramba, né? Assim, em termos quantitativos, é bom. Se essas 210 milhões de pessoas, todas elas tiverem emprego, tiverem aposentadorias dignas, tiverem uma dignidade, olha quanto que a indústria brasileira não pode ganhar. O problema é que para o empresário industrial pensar assim, né, ele tem que estar comprometido com o seu país. E hoje, o que a gente tem na Fiesp, na CNI, não é o industrial comprometido com o país, não é nem o industrial comprometido com a indústria, né? Porque a Fiesp e a CNI não estão comprometidas com a industrialização brasileira, muito pelo contrário. Aliás, disse muito corretamente que Fiesp é a Federação de Importadores do Estado de São Paulo, né? Então, já que eles não estão comprometidos com o desenvolvimento do Brasil, por isso que eles defendem o arroxo do mercado de trabalho, reduzindo a demanda interna da indústria brasileira, né? Na verdade, a redução dos direitos trabalhistas só é boa para o agronegócio e para os exportadores de matérias-primas, né? Só que a empregabilidade deles é mínima, né? Ou seja, a retirada de direitos trabalhistas não serve à indústria, porque a indústria não tem competitividade devido à baixa tecnologia. A retirada de direitos trabalhistas serve para reduzir a demanda geral do país e favorecer o setor exportador de matérias-primas e favorecer também as empresas estrangeiras de retirada de matérias-primas, como mineradoras estrangeiras, a Monsanto, empresas do agronegócio, né? Então, nós precisamos o Estado precisa desenhar uma economia para isso inverter completamente, né? Então, a carga tributária, a tributação tem que servir para criar os incentivos necessários à industrialização e desincentivar ao máximo as atividades especulativas e não para financiar políticas sociais, porque políticas sociais se financiam com dinheiro criado pelo Estado. Se o Estado cria mais de 1 trilhão para os bancos, pode criar mais de 1 trilhão para a aposentadoria, pode criar mais de 1 trilhão para as universidades, pode criar mais de 1 trilhão para a saúde pública, pode criar mais de 1 trilhão, enfim, para o que quiser, né? Só que o Estado servil que nós temos hoje, que não é um Estado nacional propriamente, ele prefere criar 1 trilhão para os bancos e arrochar sobre as massas populares, arrochar sobre os trabalhadores. Isso não tem razão econômica nenhuma, isso é a razão política de servir aos donos do poder, aos donos do mundo. Bom, Felipe, acho que a imagem está ruim aí, mas acho que está dando para escutar, né? Dá para escutar perfeitamente. Beleza, então. Não, a imagem não é importante, não. O importante é a mensagem mesmo. E, Felipe, essa questão dos bancos aí, que você entrou no assunto, é importante a gente desmistificar, né, algumas coisas. Por exemplo, o bolsonarismo, né, nos últimos anos, criou um mito aí sobre a caixa preta do BNDES, né? É bom a gente explicar para as pessoas que dentro das economias capitalistas,
bancos públicos sempre financiaram empresas privadas, né? Isso é normal dentro da ótica capitalista de desenvolvimento, né? O BNDES, né, teve uma auditoria que, se não me engano, já foi solicitada pelo governo Temer, né? E essa auditoria, o BNDES gastou 48 milhões de reais para pagar um escritório de auditoria estrangeiro, né? E eles não encontraram nada. O laudo teve 8 páginas. 8 páginas. Não encontraram nenhuma irregularidade, né? Então, já durante o governo pós-impeachment aí, do presidente Temer, pediram uma auditoria, nada foi encontrado, irregularidade nenhuma, né? Dentro do capitalismo é normal, né, que o banco financie projetos de empresas privadas, né? E o bolsonarismo, né, dizia que o Brasil mandava dinheiro para Cuba, para o Porto de Mariel, para a Venezuela, para os países da África. Enfim, o bolsonarismo cada hora inventa suas sandices, né? E dá para a gente esclarecer isso. Vamos lá. O BNDES, nos últimos 10 anos, né, tem um estudo que é de 98 para cá, o BNDES emprestou 10,5 bilhões de reais para empresas brasileiras com projetos em 15 países da América Latina e da África, né? Então, o BNDES não emprestou dinheiro para Angola, nem emprestou dinheiro para Cuba. O BNDES emprestou dinheiro para empresas brasileiras para que desenvolvessem projetos em parceria com empresas ou com os governos desses países, né? Então, não foi um empréstimo, não foi colocar dinheiro na economia desses países, né? Dentro da ótica capitalista, como o Felipe já explicou isso aí em alguma parte aí da conversa, esse empréstimo é para desenvolver empresas brasileiras para que gerem emprego e renda no Brasil, né? Captando recursos no exterior, né? Porque se eles prestam serviços para o estrangeiro, serão remunerados em dólar, inclusive. E o BNDES só empresta em real para essas empresas brasileiras. Então, seria até uma forma... Olha, tudo isso dentro da ótica capitalista, tá? Não é que eu esteja defendendo isso, não. Só estou explicando como isso não é regular. É uma forma até de captação de recursos do exterior para o Brasil, quando se financia esse tipo de projeto, né? Então, o BNDES emprestou, como eu dizia, 10,5 bilhões, né, para empresas brasileiras que realizavam projetos na América Latina e na África. Desses 10,5 bilhões dos últimos 10 anos, deixa eu ver aqui, eu até anotei isso aqui, quase 7 bilhões, 6,8 bilhões, já foram pagos, né? Então, nós temos 3,2 bilhões aí que estão dentro do prazo, né, tudo normal, e em atraso, o BNDES só tem 518 milhões, de acordo com a última estimativa. Isso é menos de 5% do total que foi colocado para essas empresas brasileiras que prestam serviço no exterior. Então, assim, não tem calote nenhum, não tem falcatrua alguma dentro da lógica capitalista, tudo dentro da normalidade, para alavancar empresas brasileiras com contratos no exterior. Outra coisa que o bolsonarismo sempre falou, e a população infelizmente caiu na lorota, é que Cuba e Venezuela estariam sugando recursos do Brasil, né? Eu gostaria de informar, e para quem não acreditar, basta uma procura rápida na internet, que o país que mais levou dinheiro, na verdade não foi o país, mas empresas brasileiras que prestavam serviço por lá, foram canalizados para empresas que estavam prestando serviço nos Estados Unidos. 17 bilhões. Isso é mais que todas as empresas que prestavam serviço na América Latina e na África juntas. 17 bi foram para os Estados Unidos. E para projetos que tinham a ver com Cuba, com o governo cubano ou com empresas cubanas, que geralmente são estatais, né? Na verdade foram menos de 800 milhões, se não me engano. Então, veja a diferença dos recursos canalizados para a prestação de serviços nos Estados Unidos, 17 bilhões, para menos de 800 ou 700 milhões, não me recordo agora a cifra correta, que foi canalizado para empresas que prestavam serviço em Cuba. Então, o BNDES apenas prestava um papel que todos os bancos públicos prestam, até mesmo nos países envolvidos do capitalismo, né? Agora, uma notícia do passado, né, muito grave. A dívida pública federal, ano passado, já com o governo Bolsonaro, subiu
9,5%. Né? Então, chegou a mais de 4,2 trilhões de reais. Por isso é a sanha, tem a sanha do senhor Paulo Guedes, né, de privatizar e saquear as empresas estatais, para pagar juros a banqueiros. Por isso que eles querem destruir o patrimônio nacional. Não é a troco de nada. A dívida pública que está colocada aí é impagável. Eles querem destruir o patrimônio que foi construído ao longo da história brasileira para pagar juros para banqueiro. Né? Então, o governo vai sugando os recursos dos bancos públicos que poderiam estar sendo investidos no desenvolvimento do Brasil, né? Porque a Caixa colocou no Tesouro Nacional, no passado, cerca de 11 bilhões, se não me engano, de reais. Né? Então, o governo vai fazendo tudo ao inverso do que tem que fazer. Vai sugando os recursos das estatais, dos bancos públicos, etc., e colocando tudo isso na iniciativa, e o pior, nas instituições privadas, financeiras privadas. Né? A Caixa recebeu em 10 anos, né, como papel de banco público, recebeu 40 bilhões do Tesouro Nacional, né, 10 anos na última década. Né? Não para capitalizar o banco, porque não havia necessidade de receber bilhões de reais, já que o banco vem melhorando seus resultados, a Caixa vem melhorando seus resultados ano após ano, incrementando seu lucro, inclusive. Né? Mas sim para impulsionar, né? Esse dinheiro era usado para impulsionar e ajudar na recuperação do crescimento econômico, ou seja, para emprestar dinheiro a empresários falidos. A verdade é essa. Ou seja, usavam a Caixa na mesma lógica aí que usavam o BNDES. Mas isso está tudo dentro da regra do jogo capitalista. Então, não tem caixa preta alguma, né? Isso aí é sandice liberal do seu Paulo Guedes e do senhor Bolsonaro. Né? Então, volto a repetir aqui, em um único ano passado, a Caixa devolveu 11,35 bilhões ao Tesouro Nacional. Se numa década ela recebeu 40 bi, em um único ano a Caixa é capaz de devolver mais de 11 bilhões. Então é fácil reparar como não é mau negócio para o Tesouro Nacional aportar dinheiro na Caixa Econômica Federal. Né? É bom lembrar que a Caixa Econômica Federal também gere o Fundo de Garantia. Né? Infelizmente, a população não sabe a importância e a destinação, né? A destinação do Fundo de Garantia ela tem que ser informada para a população, porque a população, infelizmente, não faz a menor ideia da importância, né, do Fundo de Garantia e da destinação dos seus recursos. Né? O Fundo de Garantia representa, e para quem não sabe, hoje investimentos em programas e obras de grande envergadura, né? Habitação, saneamento, infraestrutura. Né? É do FGTS que saem os recursos, né, para todas essas obras de infraestrutura e de grande envergadura. Somente em 2018, um ano, período de um ano, quase 60 bilhões, né, do Fundo de Garantia foram aportados em habitação e 2 bilhões em saneamento e infraestrutura. Né? Das cidades do nosso país, vocês que estão por aí escutando e estão por vários municípios do Brasil, 98% das cidades do Brasil receberam, né, já foram beneficiadas com recursos do Fundo de Garantia. Né? O Fundo de Garantia possui recursos hoje na casa dos 500 bilhões de reais, são dados de 2018, né? Isso é mais de 12 vezes superior ao maior fundo de investimento de renda fixa no Brasil. Então, é uma injeção muito grande de recursos através do Fundo de Garantia, que a Caixa Econômica gere anualmente, é uma injeção muito grande de recursos, que aquece a economia, gerando empregos e, consequentemente, renda, né, que é o que a gente mais precisa hoje, emprego e renda. Não é à toa que o governo Bolsonaro deseja quebrar o monopólio. Essa é a proposta do senhor Paulo Guedes, né, que é um bandido, um fraudador de fundos de pensão, isso ninguém fala, mas não é à toa que eles querem quebrar o monopólio da Caixa na gestão do Fundo de Garantia por tempo de serviço, do FGTS. Isso é para colocar esses recursos à disposição dos bancos privados. Se isso acontecer, sabe-se lá onde esses recursos vão parar, né? Caso isso venha a ocorrer realmente. Né? O papel da Caixa Econômica também não se restringe a gerir o Fundo de Garantia e todos esses recursos que vão para as obras de grande infraestrutura. Né? A habitação popular, por exemplo, a gente tem que sempre lembrar a população disso.
a Caixa lidera com folga, né, o crédito imobiliário no país. Cerca de 60% do setor, né, é controlado pela Caixa Econômica Federal. Né? A Caixa tem uma carteira de quase 480 bilhões de reais. Né? No final de 2019 era isso, em financiamento habitacional. E a Caixa não lidera esse movimento porque seja uma estratégia especial, e sim porque os bancos privados simplesmente não têm interesse. Não tem interesse em ter grandes carteiras de financiamento habitacional. Isso deve ser esclarecido. Por que eles não têm interesse? Pois o banco privado, né, o banco privado trabalha com a lógica do lucro exorbitante, em curto prazo, né, com um spread bancário muito alto. Né? O spread bancário é a diferença entre o que o banco te remunera nas suas aplicações e o que ele te cobra nas operações de crédito. Então, se ele te cobra um cheque especial de 15%, no rotativo do cartão de crédito mais de 20% e num CDC comum cerca de 10%, essas taxas aí dos bancos privados, te remunera menos de 0,5% na poupança. Né? Hoje, a poupança remunera metade de 0,5%, na verdade. Né? Então, o spread bancário, isso é o spread bancário, essa é a diferença entre o que remunera, que o banco te remunera, e o que ele te cobra. Né? É muito alto. Essa é a lógica de atuação de um banco privado. É lucro exorbitante em um curto período de tempo. Por isso, eles não querem financiar a habitação para a população, não querem financiar, né? Não querem ter nenhuma linha de crédito a perder de vista para a população. Porque se você pegar o que a Caixa Econômica faz, nós financiamos de 30 a 35 anos. Né? Bancos privados não querem fazer, se negam, na verdade, a fazer isso na maioria das vezes. Né? E não querem fazer isso também por causa da taxa de juros anual da habitação, né? Porque a legislação controla. Então, se você comparar a taxa de juros que os bancos privados praticam nas suas operações comerciais, é uma taxa de juros irrelevante. Eles não querem e se negam a ter mais atuação no mercado imobiliário por causa disso que eu estou falando. Então, a Caixa é fundamental e é importantíssima. A Caixa Econômica Federal é fundamental para garantir o financiamento da casa própria da nossa população. Né? Além da habitação, do fundo de garantia, que eu já citei aqui, né? A Caixa Econômica, né, controla os jogos da loteria. Né? E muita gente pode achar que isso não tem importância. Na verdade, tem mais importância do que a gente imagina. Né? O repasse das loterias para a área social. É isso que muita gente não sabe e a gente tem que esclarecer também. Esse repasse que as loterias fazem para a área social vai do esporte até a previdência social, inclusive passando por segurança pública, que é uma das principais demandas da população. Então, vou explicar isso aí. Ano passado, foram quase 8 bilhões de reais repassados das loterias para os setores sociais do Brasil. Somente com a Seguridade Social, né, as loterias contribuíram com quase 3 bilhões de reais para a Seguridade Social. Vamos lembrar que a Previdência Social, que esses desgraçados estão aí tentando acabar com a aposentadoria, dizendo que tem déficit, mentindo para a população, ou seja, a Previdência está dentro da Seguridade Social. Então, até com isso, a Caixa Econômica, através das loterias, contribui. Né? Foram 3 bi para a Seguridade Social. Né? Lembrando que a Previdência está incluída na Seguridade Social. São 3 pernas de Seguridade Social, né? É a Previdência, Assistência Social e Saúde. Né? E uma das maiores demandas da população, como eu já falei, é segurança. Né? Em 2019, ano passado, foram destinados, através das loterias, né, mais de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão para o... eu acho que eu tenho anotado aqui o nome do fundo. Tem aqui, ó. FNSP, é o Fundo Nacional de Segurança Pública. Através das loterias, a Caixa contribuiu com 1,5 bilhão. Então, assim, é até cansativo falar isso, porque são muitos dados, mas, infelizmente, a gente tem que lembrar a população esses números para que a gente possa ter noção da importância. Né? Se isso tudo for privatizado, os recursos vão ser sugados para instituições financeiras privadas. Essas contribuições que os bancos... eu não vou citar o Banco do Brasil, porque não tenho os dados do Banco do Brasil de cabeça de algumas coisas aí. Sei que é muito importante, por exemplo, na letra de crédito agrícola, no financiamento dos pequenos produtores e agricultores. Mas não tenho os dados de cabeça, por isso não vou me imiscuir. Mas se tudo isso, né, for privatizado, os recursos vão ser sugados para instituições financeiras privadas. Né?
E tudo isso vai acabar, né? Esse aporte que os bancos públicos fazem, né, em todos os setores sociais tão importantes para o Brasil, para um país de mazelas sociais tão grandes. E aqui fica também uma denúncia, né? O liberalismo econômico, né, de tempos em tempos, ele tem que aniquilar mão de obra excedente para evitar convulsões sociais. Né? Uma opinião pessoal que eu vou deixar aqui, para finalizar essa reflexão. Né? É isso que o governo Bolsonaro está fazendo nesse momento, com o calendário de pagamento do auxílio emergencial. Né? Esse foi o pior calendário de pagamento. Eu tenho 9 anos de banco. Esse foi o pior calendário de pagamento de benefícios da história do Brasil. Isso tem que ficar claro. Não é à toa que jogaram milhões de pessoas para as filas nas agências, para comparecerem ao mesmo tempo. Né? Não é à toa, causando filas quilométricas, gerando um ambiente fértil para a propagação de doença, de coronavírus e do que seja. Né? O nome disso é extermínio de pobre. Extermínio de pobre. Isso tem o dedo do senhor Paulo Guedes, que é um neoliberal, um Chicago boy convicto. Né? A irresponsabilidade e imprudência desse governo está causando a morte de milhares de cidadãos brasileiros, de compatriotas nossos. O senhor Jair Bolsonaro, como eu já falei aqui, hoje anunciou um churrasco para 30 convidados. Esse churrasco deve ser para comemorar a morte que nós alcançamos hoje de brasileiros, mortos por essa epidemia do vírus e por uma saúde pública que o neoliberalismo sucateou desde o golpe militar de 64. O desinvestimento em saúde e educação, a partir de 1964, foi muito grande. Então, obviamente que não é uma culpa só desse governo de boçais e de amalucados, né? Nós também temos déficits históricos, sociais. Mas a irresponsabilidade, a imprudência e o mau exemplo tem que ser denunciado, né? Mandaram milhões de pessoas ao mesmo tempo para as filas dos bancos, para a Caixa Econômica, que está sem concurso desde 2014. Isso as pessoas não sabem. E o último concurso, que já tem 6 anos, chamou pouquíssima gente, porque desde da guinada liberal, que eu já citei aqui, de Dilma Rousseff, passando e se aprofundando por Temer e Bolsonaro, os governos impedem que a Caixa Econômica contrate funcionários. Então, além de estar sem concurso desde 2014, foi impedida nos últimos anos de chamar o pessoal do cadastro de reservas. O resultado está aí agora, quando eles mandam em 4 dias milhões de pessoas ao mesmo tempo para as filas. São 10 mil brasileiros mortos pela irresponsabilidade, mau exemplo, e mandando para a fila de um banco que não contrata ninguém há anos, sem concurso desde 2014. Né? Essa é a ótica neoliberal, é acabar com os empregos. Não tem gente para atender a população. Isso tem que ficar claro. A população está adoecendo nas filas e os bancários também. Né? Não é à toa que nós não temos funcionários. Isso tudo faz parte de um sistema. Esse sistema se chama neoliberalismo. Felipe Quintas, obrigado pela oportunidade de fazer essas colocações aqui hoje. Eu que agradeço, André, pelos seus ótimos esclarecimentos, pelas suas falas espetaculares. Essa questão do financiamento de políticas sociais pelas loterias, eu não sabia disso. Né? Eu aprendi contigo agora aí. Isso está tudo disponível no site da Caixa Econômica Federal. É só colocar lá, repasse loterias, áreas sociais no Google, vocês vão achar. Está tudo disponível e transparente, todos os números. O Tesouro Nacional recebeu tudo isso. Está tudo no portal de transparência, meu camarada. Continua aí, desculpa. Não, desculpa nada, porque isso não é culpa nenhuma, muito pelo contrário, você está prestando um serviço de utilidade pública. Porque isso a gente não vê no Jornal Nacional, isso a gente não vê a gente não ouve na CBN, isso a gente não vê no UOL, enfim, a grande mídia não fala isso, né? Muito pelo contrário, a grande mídia e os economistas ao invés de economistas, é pau-mandado do sistema financeiro, né? Porque isso de economista não tem nada, são cipaios do mercado financeiro, né?
Eles tratam o fato da Caixa ter a loteria como se fosse uma aberração, como se estivesse estimulando a jogatina na população, mas não é nada disso, é justamente para o financiamento das políticas sociais, como você muito bem esclareceu. E, aliás, não é à toa que toda vez que vem o assunto de privatização da Caixa Econômica, os dois setores da Caixa que sempre são colocados em primeiro plano para a privatização são a parte de seguros, que é o filé, como você bem deve saber, e também a parte das lotéricas, né? Então, agora a gente sabe por que a parte das lotéricas está nessa, porque é um dos principais meios de financiamento das políticas sociais, né? E isso que você falou também, né, que você considera uma opinião sua de que o liberalismo econômico precisa do extermínio de uma quantidade de população geralmente a mais pobre, isso não é opinião sua, isso é um fato histórico, né? E quem aborda isso é ninguém menos que um dos maiores teóricos do liberalismo, Thomas Malthus, né? Ele falava que já que a população tenderia a crescer em proporção geométrica e a produção de alimentos e outras coisas tenderia a crescer em proporção aritmética, que deveria haver uma redução populacional para não haver fome. E o mais interessante ainda é que ele elenca os meios para haver a redução populacional, entre elas a quebra das indústrias, né, e a especialização dos países na exportação de gêneros agrícolas e o fim das políticas sociais, né, que na época, principalmente as leis dos pobres. Ou seja, é um pensador lá do final do século XVIII, altamente comprometido com o setor financeiro. Aliás, ele era um dos acionistas de uma das companhias das Índias Orientais, ocidentais, ali de uma dessas companhias de comércio. Ele era um dos acionistas e era a companhia que vendia escravos, né? Ou seja, o Malthus era sócio do sistema escravista, né, e do sistema financeiro, e propôs isso, né? A redução da população via desindustrialização e fim das políticas sociais, que é justamente o que o Paulo Guedes vem fazendo. Então, isso não é só uma opinião, uma impressão sua, isso é um fato histórico que os próprios liberais assumem, né? E isso precisa ficar bastante evidente, precisa ser deixado bem claro para a gente saber quem são eles e o que de fato eles querem. E você, com a sua apresentação de hoje, prestou todos esses esclarecimentos e muitos outros. Eu que agradeço pela sua participação, né? Muito obrigado a todos. Tenham um bom final de semana, né? Até a próxima. Valeu, André. Valeu a todos aí. Bom final de semana a todos. Obrigado pela atenção.